Primavera de 1821. Uma mansão londrina decadente. 3 irmãs diante de uma proposta de casamento. 2 recusaram horrorizadas. Uma aceitou sem hesitar. Não por desespero, mas porque ser oferecida a um duque marcado por cicatrizes de guerra era melhor que continuar invisível em sua própria casa. Esta é a história de como a irmã esquecida encontrou salvação no lugar mais inesperado. Se você ama histórias de redenção e reviravoltas, inscreva-se agora e ative o sininho. A chuva da primavera caía em lâminas prateadas contra as janelas da mansão Montemor, um acompanhamento melancólico para a cena que se desenrolava na sala de estar, onde Lady Cecília Tavares permanecia sentada em seu canto habitual, quase invisível atrás do arranjo de flores secas que não era renovado há meses. Aos 23 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de desaparecer, de dobrar-se em espaços tão pequenos que o olhar de sua família simplesmente deslizava sobre ela como água ao redor de uma pedra. Suas irmãs mais velhas, as celebradas beldades Violeta e Amélia, ocupavam o centro da sala, suas vozes elevando-se em tons cada vez mais histéricos, enquanto confrontavam os pais com a notícia que havia chegado naquela manhã. "Não o farei", declarou Violeta, seus cachos dourados tremendo de indignação. "Prefiro entrar para um convento a casar com aquele monstro. Dizem que seu rosto é uma ruína, que ele assusta crianças nas ruas." "O Duque de Ravenswood é um dos homens mais ricos da Inglaterra", respondeu o Barão de Montemor com voz cansada, embora lhe faltasse convicção. "Sua oferta é extremamente generosa, considerando nossas circunstâncias." Aquelas circunstâncias, como Cecília bem sabia, eram terríveis de fato. As dívidas de jogo de seu pai haviam se acumulado ao longo dos anos, até que a família agora oscilava à beira da ruína completa. Os credores circulavam como abutres, e apenas a oferta inesperada do duque de casamento com uma das filhas Tavares se interpunha entre eles e a desgraça absoluta. "Então deixe Amélia ir", Violeta retrucou, voltando-se para a irmã mais nova. "Ela tem menos perspectivas de qualquer forma." O rosto adorável de Amélia contorceu-se de fúria. "Minhas perspectivas são 1000 vezes melhores do que estar acorrentada a uma besta marcada que se esconde naquela propriedade em ruínas. Lord Pemberton praticamente já se declarou. Não sacrificarei minha felicidade futura pelos erros do pai." "Meninas, por favor", interveio a mãe, torcendo as mãos. "Talvez se escrevêssemos ao Duque, explicando que nossas filhas são criaturas delicadas que requerem tratamento gentil." "Ele solicitou especificamente uma noiva da família Tavares", interrompeu o barão. "Sua carta foi bastante clara. Uma filha, qualquer filha, em troca da liquidação completa de nossas dívidas e uma mesada generosa para a família daqui em diante." A ênfase em qualquer filha causou um silêncio momentâneo. Então, como uma só pessoa, a atenção da família deslocou-se para o canto onde Cecília permanecia congelada atrás das flores secas, um livro de poesia esquecido em seu colo. "Cecília", sua mãe sussurrou, como se o nome em si fosse uma revelação. "Claro, Cecília." A filha mais nova dos Tavares havia aceitado há muito tempo seu lugar na hierarquia familiar. Onde Violeta possuía beleza dourada e charme vivaz, onde Amélia comandava a atenção com sua elegância morena e sagacidade afiada, Cecília era simplesmente presente. Uma presença silenciosa, com cabelos castanhos sem graça e olhos da cor da chuva de outono. Ela nunca havia sido apresentada na corte, nunca tivera uma temporada social, nunca fora considerada material matrimonial que valesse o investimento de vestidos novos e apresentações. "É perfeito", disse Violeta, o alívio inundando suas feições. "Ninguém sentirá sua falta nas festas. Ela não tem pretendentes para decepcionar." "E, honestamente, Cecília,
Você deveria ser grata por qualquer oferta, dada sua situação, acrescentou Amélia com crueldade casual. Os dedos de Cecília apertaram o livro de poesia, seus nós dos dedos embranquecendo. Ela sabia que deveria sentir algo, indignação talvez, ou desespero por estar sendo negociada como gado para um homem que diziam ser um monstro. Em vez disso, sentia apenas uma estranha calma oca. Qual exatamente é a situação do Duque? Ela se ouviu perguntar, sua voz firme. Por que ele busca uma noiva desta maneira? Seu pai mexeu-se desconfortavelmente. Ele foi um herói de guerra, condecorado por bravura nas guerras peninsulares, mas sofreu ferimentos graves durante a campanha. Dizem que as cicatrizes são bastante desfigurantes e seu temperamento tornou-se recluso e difícil. Ele não aparece em sociedade há quase 5 anos. Provavelmente quer uma esposa que não fuja gritando de sua cama, acrescentou Amélia com crueldade casual. Alguém simples e desesperada demais para ter outras opções. Alguém como você, Cecília. As palavras deveriam ter doído. Uma vez, talvez teriam. Mas Cecília havia passado 23 anos sendo negligenciada, dispensada e lembrada de sua inadequação. Ela havia construído muros dentro de si mesma, fortificações silenciosas que lhe permitiam suportar as crueldades casuais de sua família sem se quebrar. Muito bem, ela disse, fechando seu livro e levantando-se da cadeira. Casarei com o Duque de Ravenswood. O silêncio chocado que se seguiu foi quase gratificante. Violeta recuperou-se primeiro. Você vai? Assim, sem mais nem menos? Sem lágrimas, sem dramalhões? Qual seria o propósito de dramas? Cecília respondeu calmamente. Como vocês apontaram, não tenho outras perspectivas, e a sobrevivência da família depende desta união. Parece um cálculo bastante simples. Sua mãe secou os olhos que não haviam realmente produzido lágrimas. Minha menina corajosa e abnegada, você está salvando a todos nós. Cecília não mencionou que coragem e abnegação nada tinham a ver com isso. Ela estava simplesmente fazendo a única escolha disponível para uma mulher em sua posição, trocando uma forma de invisibilidade por outra. Pelo menos como duquesa, ela poderia ter uma biblioteca para si mesma e a liberdade de ser esquecida em arredores mais confortáveis. O casamento aconteceu 3 semanas depois, na pequena capela de Ravenswood, a vasta e um tanto ameaçadora propriedade do Duque nas terras selvagens de Northumberland. Cecília chegou em uma carruagem alugada, acompanhada apenas por uma camareira que havia sido contratada especificamente para a viagem, já que a família não podia dispensar nenhum de seus próprios empregados para tal distância. A propriedade em si não era a ruína desmoronada que Cecília havia esperado. A casa era maciça e gótica, sim, com torres e ameias que falavam de origens medievais, mas também era claramente bem conservada. Seus jardins aparados, suas janelas brilhando sob a pálida luz do sol da primavera. Dentro, ela encontrou evidências de riqueza e bom gosto que a surpreenderam. Mobília refinada, extensas coleções de arte e livros e uma equipe de criados que se movia com eficiência silenciosa. Mas do próprio Duque, ela não viu nada até o momento em que ficou diante do altar. Ele emergiu de uma porta lateral, acompanhado por uma única testemunha, um homem de rosto severo que foi apresentado como seu procurador. O Duque de Ravenswood, Alexandre de Montalvo, era alto e de ombros largos, seu porte militar ainda evidente na linha rígida de sua coluna. Ele usava uma máscara que cobria o lado esquerdo de seu rosto, da testa ao maxilar, o couro escuro contrastando intensamente contra sua pele pálida. O lado direito de seu rosto era belo de uma forma austera, com um maxilar forte, uma boca bem desenhada e um olho de azul tão escuro que parecia quase negro na luz fraca da capela.
Aquele único olho visível fixou-se em Cecília com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Ela havia esperado desgosto, ou talvez indiferença. Em vez disso, encontrou algo que parecia quase curiosidade, como se ela fosse um enigma que ele não havia antecipado ter que resolver. A cerimônia foi breve e funcional. Cecília pronunciou seus votos com voz clara e firme, e se sua mão tremeu ligeiramente quando o duque deslizou o anel em seu dedo, ela esperou que ele não tivesse notado. Seus próprios votos foram proferidos com uma voz profunda, áspera pelo que poderia ter sido desuso ou dano. Ela não conseguia dizer qual. Quando tudo terminou, quando foram declarados marido e mulher, o duque não tentou beijá-la. Ele meramente ofereceu seu braço com formalidade rígida e a conduziu da capela para a grande casa que agora era seu lar. Você deve estar fatigada da viagem, ele disse, as primeiras palavras que havia dirigido a ela diretamente. A senhora Blackwood, a governanta, mostrará seus aposentos. Jantamos às 7. E então ele se foi, desaparecendo nas profundezas da casa com uma velocidade que sugeria que ele achava sua presença desconfortável. Cecília permaneceu no grande hall de entrada, cercada por retratos de ancestrais de rostos severos, e sentiu a enormidade do que havia feito assentar-se sobre ela como uma mortalha. Ela estava casada. Ela era uma duquesa, e seu marido parecia não tinha mais interesse em sua companhia do que sua própria família jamais tivera. Os aposentos para os quais a senhora Blackwood a conduziu eram surpreendentemente belos. Uma suíte de câmaras decoradas em azuis e cremes suaves que pareciam mais acolhedores do que qualquer coisa que Cecília havia conhecido na mansão Montemor. Portas francesas abriam-se para uma varanda privativa com vista para os jardins, e uma pequena sala de estar conectava seu quarto ao que a senhora Blackwood descreveu como o escritório particular da duquesa, completo com uma estante bem abastecida. Sua Graça mandou preparar os aposentos especialmente, disse a governanta, e havia algo em seu tom, uma atenção vigilante que fez Cecília pensar que estava sendo medida de alguma forma. Ele perguntou quais eram seus interesses e foi informado de que a senhora gosta de ler. Ele perguntou, Cecília repetiu surpresa. Quem lhe disse? Não saberia dizer, Vossa Graça. Precisará de algo antes do jantar? Deixada sozinha, Cecília explorou seu novo domínio com uma mistura de admiração e suspeita. Alguém havia tomado considerável cuidado com estes aposentos. Os livros nas prateleiras não eram seleções aleatórias, mas uma coleção curada de poesia, romances e história natural, que se alinhava notavelmente bem com seus interesses reais. Flores frescas enchiam vasos em cada superfície, e uma escrivaninha havia sido abastecida com papel fino, tinta e penas. Era a primeira vez em sua vida que alguém havia preparado um espaço especificamente para seu conforto. A percepção trouxe uma pontada inesperada de lágrimas a seus olhos, que ela piscou impaciente para afastar. O jantar naquela noite foi um affaire estranho. A sala de jantar era vasta o suficiente para acomodar 40 pessoas, mas apenas 2 lugares estavam postos em extremidades opostas de uma mesa tão longa que conversar exigiria gritar. O duque apareceu pontualmente às 7, ainda usando sua máscara, e tomou seu assento sem oferecer nenhuma saudação, além de um aceno brusco. Eles comeram em silêncio, prato após prato de comida excelentemente preparada que Cecília mal provava. A distância entre eles parecia deliberada, uma barreira tão impenetrável quanto a máscara de couro que escondia metade de seu rosto. Finalmente, quando a sobremesa estava sendo retirada, Cecília reuniu sua coragem. Vossa Graça, ela chamou ao longo da mesa. Posso perguntar se jantaremos desta maneira sempre, ou apenas quando desejar assegurar-se de que não posso ouvir nada
que possa dizer. A metade visível do rosto do Duque registrou algo que poderia ter sido surpresa. Seu olho azul escuro estudou-a por um longo momento antes de ele responder. O arranjo parecia prático. Fui informado de que você é tímida e prefere a solidão. Informado por quem? Cecília perguntou, genuinamente curiosa agora. Sua família foi bastante detalhada em sua descrição de seu temperamento. Sugeriram que você preferiria ser deixada sozinha o máximo possível. Um nó frio formou-se no estômago de Cecília. Claro, sua família a havia descrito assim. Era como eles a viam. A quieta, a invisível, a filha que nunca causava problemas porque nunca exigia nada. Entendo, ela disse cuidadosamente. E o que mais minha família lhe disse sobre mim? O Duque ficou em silêncio por um momento. Então, para sua surpresa, ele se levantou de sua cadeira e caminhou ao longo da mesa até ficar a apenas alguns passos de distância. De perto, ela podia ver que a metade visível de seu rosto carregava suas próprias cicatrizes. Linhas brancas finas que traçavam sua bochecha e maxilar como um mapa de sofrimento antigo. Disseram que você era sem graça, obediente e grata por qualquer atenção, ele disse sem rodeios. Que não tinha realizações dignas de menção, opiniões dignas de serem ouvidas e expectativas dignas de consideração. Em suma, descreveram uma mulher que estaria contente em existir silenciosamente em um canto de minha vida sem exigir nada de mim além de um teto e refeições regulares. Seu único olho visível segurou o dela com uma intensidade que tornava difícil respirar. Diga-me, senhora, estavam corretos em sua avaliação? Cecília sentiu algo mudar dentro dela. Alguma chama muito adormecida tremulando para a vida sob as camadas de resignação que ela havia enrolado ao redor de si mesma. Aqui estava um homem que havia sido enganado tão certamente quanto ela. Informado de que estava adquirindo uma cifra, um nada, uma mulher tão diminuída que mal registraria como humana. A raiva que ela sentia não era exatamente por si mesma, mas pela injustiça disso, por ambos. Não, Vossa Graça, ela disse calmamente, mantendo seu olhar. Eles não estavam corretos. Nunca estiveram corretos sobre nada que me concernisse, porque nunca se incomodaram em olhar com atenção suficiente para formar uma opinião precisa. O Duque estudou seu rosto por um longo momento investigativo. Então, lentamente, algo mudou em sua expressão. A linha dura de sua boca suavizando quase imperceptivelmente. Então, talvez, ele disse, ambos tenhamos sido enganados. E talvez devêssemos começar novamente, sem as expectativas que outros impuseram sobre nós. Ele puxou a cadeira ao lado da sua própria e gesticulou para que ela se sentasse. Não era um comando, mas um convite. O primeiro gesto genuíno de boas-vindas que ela havia recebido desde que chegara a Ravenswood. Cecília levantou-se de seu assento distante e caminhou ao longo daquela mesa absurda para tomar a cadeira que ele oferecia. De perto, ela podia ver além da máscara para o próprio homem, podia ler a tensão em seus ombros, a incerteza no ângulo de sua mandíbula. Ele estava tão inseguro desta situação quanto ela percebeu. Sob a autoridade do Cal e as cicatrizes intimidantes, ele era simplesmente um homem que havia estado sozinho por tempo demais. Sou Cecília, ela disse, oferecendo sua mão. E gostaria muito de saber quem você realmente é, ao invés de quem o rumor e minha família pintaram. Ele tomou sua mão na dele, seu aperto gentil apesar da força que ela percebia em seus dedos. Alexandre, ele respondeu. E me encontro igualmente curioso sobre a mulher por trás do retrato que sua família pintou. Não era muito, esta troca de nomes e interesse tênue. Mas enquanto Cecília olhava naquele único olho azul escuro e via algo ali que poderia ter sido esperança,
Ela sentiu pela primeira vez que talvez este casamento de conveniência pudesse tornar-se algo mais. Que talvez duas pessoas que haviam sido dispensadas e esquecidas pelo mundo pudessem encontrar uma na outra algo que valesse a pena recordar. As semanas que se seguiram estabeleceram-se em um ritmo que Cecília achava surpreendentemente confortável. Alexandre, como ela havia começado a pensar nele na privacidade de sua própria mente, revelou-se um anfitrião inesperadamente atencioso. Ele não fazia exigências sobre sua pessoa, tratando-a com uma cortesia formal que gradualmente aqueceu para algo próximo de companheirismo. Começaram a fazer suas refeições juntos na mesa menor da sala de café da manhã, onde a conversa era possível, e lentamente, hesitantemente, começaram a conhecer um ao outro. Ela descobriu que ele era um leitor voraz, particularmente de literatura clássica e história militar, e que podia argumentar filosofia com uma precisão que a encantava. Ele descobriu que ela possuía uma sagacidade afiada que havia aprendido a esconder de uma família que achava a inteligência em uma mulher desagradável, e que ela havia se ensinado italiano através de livros para poder ler Dante no original. Você não é nada como eles descreveram, Alexandre disse uma noite, enquanto sentavam juntos na biblioteca, o fogo crepitando na lareira contra o frio da primavera que ainda persistia no Condado do Norte. É como se tivessem me enviado uma pessoa completamente diferente daquela que prometeram. Eles descreveram a mulher que desejavam que eu fosse, Cecília respondeu, sem levantar os olhos de seu livro. Ou melhor, a mulher que assumiram que eu era, porque nunca se incomodaram em olhar mais de perto. É mais fácil dispensar alguém como abaixo da atenção quando você se convence de que não tem nada que valha a pena notar. Ela sentiu o olhar dele sobre ela e ergueu os olhos para encontrá-los. À luz do fogo, o couro de sua máscara brilhava escuro, mas ela há muito havia parado de vê-la como uma barreira. Era simplesmente parte dele, tanto quanto sua voz profunda ou seu raro e relutante sorriso. "Por que você concordou em casar comigo?" ele perguntou calmamente. "E não me refiro às razões práticas. Sei sobre as dívidas de seu pai e a situação de sua família. Quero dizer, por que você especificamente? Suas irmãs recusaram. Você deve ter sabido que também poderia recusar." Cecília considerou a pergunta cuidadosamente. "Porque eu não tinha nada a perder", ela disse finalmente. "Nenhum pretendente para decepcionar, nenhum futuro a sacrificar, nenhum lugar na sociedade para render. Minhas irmãs recusaram porque acreditavam merecer melhor. Eu aceitei porque sabia que qualquer mudança, mesmo assustadora, seria preferível a permanecer invisível em uma casa onde nunca havia sido verdadeiramente vista." Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se levantou de sua cadeira e cruzou até a janela, suas costas voltadas para ela, enquanto olhava para os jardins escurecendo. "Sabe por que busquei uma noiva de maneira tão não convencional?" ele perguntou. "Porque sabia que qualquer mulher que aceitasse tais termos seria desesperada o suficiente para não esperar romance ou afeição." Cecília respondeu honestamente. "Você queria uma transação, não um casamento." "Em parte", ele admitiu. "Mas também porque sabia que qualquer mulher que viesse a mim através de canais normais chegaria esperando um certo tipo de marido. Um homem inteiro, sem cicatrizes, capaz de desempenhar o papel que a sociedade exige. Não posso ser esse homem, Cecília. A guerra tirou essa possibilidade de mim." Ele se virou para encará-la, e ela viu que sua mão havia subido inconscientemente para tocar a borda de sua máscara. "Eles não sabem, sua família, a extensão total de meus ferimentos. A máscara esconde o pior disso, mas por baixo..." Ele parou, sua mandíbula apertando.
Não sou adequado para a sociedade polida, não sou adequado para as sensibilidades delicadas de uma esposa. Pensei que se encontrasse alguém já resignada a uma união sem amor, pelo menos não teria que testemunhar sua decepção quando ela descobrisse a verdade. Cecília pousou seu livro e se levantou, cruzando a sala para ficar diante dele. De perto, ela podia ver a tensão no conjunto de seus ombros, a postura defensiva, como se esperasse que ela recuasse. "Posso ver?" ela perguntou suavemente. Seu olho visível se arregalou. "Você não sabe o que está pedindo." "Estou pedindo para ver o rosto de meu marido," ela respondeu firmemente. "Todo ele. Se vamos ser parceiros neste casamento, mesmo um não convencional, prefiro conhecê-lo completamente do que ter esta barreira entre nós para sempre." Por um longo momento, Alexandre não se moveu. O fogo estalava, o vento murmurava contra os vidros das janelas. Então, lentamente, suas mãos subiram aos laços que prendiam a máscara no lugar. O couro caiu. Cecília não ofegou, não recuou, embora o dano fosse de fato severo. O lado esquerdo de seu rosto havia sido devastado pelo que deve ter sido fogo e estilhaços juntos. Uma paisagem de cicatrizes retorcidas que puxava seu olho para um eterno semicerramento e distorcia o canto de sua boca. A orelha daquele lado estava amplamente perdida e as cicatrizes estendiam-se por seu pescoço para desaparecer sob sua gola. "Isto é o que resta do Duque de Ravenswood", Alexandre disse, sua voz áspera com emoção suprimida. "Isto é pelo que sua família a trocou. Ainda deseja me ver claramente, senhora? Ou devo recolocar a máscara e poupá-la demais?" "Alexandre", Cecília interrompeu sua voz firme. "Fique quieto." Sua boca fechou-se abruptamente, surpresa piscando em ambos os olhos, agora que ela podia vê-los. Ela ergueu a mão e, embora o visse se preparar para a repulsa, ela meramente pousou a palma contra sua bochecha marcada, sentindo o terreno irregular da pele danificada sob seus dedos. "Você me perguntou por que concordei com este casamento", ela disse suavemente. "Eu lhe disse que era porque não tinha nada a perder, mas isso não era inteiramente verdade. Concordei porque em algum lugar sob a resignação e a aceitação de meu destino, eu esperava que em um novo lugar, com um novo nome, pudesse finalmente ter a chance de ser algo mais do que a filha mais nova invisível. Esperava que pudesse encontrar alguém que me visse, verdadeiramente me visse, por quem sou, ao invés de quem minha família decidiu que eu deveria ser." Seu polegar traçou gentilmente ao longo da crista de tecido cicatricial que marcava seu osso zigomático. "Você me deu isso, Alexandre. Você ouviu quando falo. Você valorizou minhas opiniões. Você me tratou com mais consideração em 2 meses do que minha família mostrou em 23 anos. Por que eu deveria recuar do rosto do homem que foi mais gentil comigo do que qualquer um que já conheci?" Alexandre permaneceu absolutamente imóvel sob seu toque, mal respirando. Quando finalmente falou, sua voz era áspera com algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. "Você é notável", ele disse. "E sua família são tolos da mais alta ordem." "Nisso, pelo menos, estamos em completo acordo", Cecília respondeu, e foi recompensada com uma bufada surpreendida de riso que transformou suas feições marcadas em algo próximo de calor. Nas semanas que se seguiram, algo fundamental mudou entre eles. Alexandre começou a aparecer sem sua máscara em sua presença, primeiro hesitantemente, depois com crescente confiança, quando percebeu que ela verdadeiramente não recuava de sua aparência. Suas conversas aprofundaram-se, variando de literatura à política, a memórias de infância, a dele feliz e privilegiada até a guerra, a dela restrita e solitária, apesar do conforto material. Ela aprendeu que ele tinha pesadelos, que às vezes caminhava pelos corredores à noite quando o sono não vinha.
que o som de fogos de artifício ou ruídos altos súbitos podiam enviá-lo em espiral para memórias sombrias de fogo de canhão e homens gritando. Ela começou a deixar sua porta ligeiramente entreaberta à noite e, mais de uma vez, acordou para encontrá-lo sentado na cadeira ao lado de sua cama, tirando o conforto de sua presença adormecida sem desejar perturbá-la. Você não deveria ter que gerenciar isso sozinho, ela lhe disse uma manhã após uma noite particularmente difícil. Não há vergonha em feridas que não aparecem, Alexandre. A mente pode ser ferida tão certamente quanto o corpo. Ele olhou para ela com algo próximo de admiração. Você é a primeira pessoa que não me disse simplesmente para deixar isso para trás e seguir em frente. Esse conselho é dado por pessoas que nunca foram verdadeiramente quebradas, Cecília respondeu. Qualquer um que conheceu o dano real entende que a cura não é uma linha reta para frente. É um labirinto e às vezes você deve ir para trás ou para os lados antes de poder avançar. Alexandre estendeu a mão através da mesa do café da manhã e tomou a dela. Um gesto cada vez mais comum que ainda enviava um tremor através de seu peito. Como você se tornou tão sábia nos caminhos do sofrimento? Sobrevivendo a uma família que me considerava invisível, ela disse simplesmente. Aprendendo que meu valor não dependia de sua disposição em vê-lo. Construindo muros dentro de mim mesma que me permitiam suportar sem quebrar inteiramente. Não são habilidades tão diferentes daquelas necessárias para sobreviver a uma guerra. Acho que o campo de batalha era simplesmente diferente. Seu aperto em sua mão apertou. Estou feliz que você tenha sobrevivido, ele disse calmamente. Estou feliz que o destino a trouxe a mim, mesmo através de meios tão mercenários. Não posso imaginar esta casa sem você agora, Cecília. Não posso imaginar minha vida sem você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado que nenhum ainda havia ousado nomear. Cecília sentiu seu coração acelerar, sentiu o calor se espalhando por seu peito, que ela havia tentado não reconhecer por semanas. Ela estava se apaixonando por seu marido. A realização deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, parecia como voltar para casa. Antes que ela pudesse formular uma resposta, o mordomo apareceu na porta com uma expressão de alarme mal contido. Vossas graças, há uma carruagem se aproximando. Traz o brasão da família Tavares. Cecília sentiu seu sangue gelar. Minha família está aqui. Assim parece, vossa graça. O rosto marcado de Alexandre endureceu em uma expressão que ela nunca havia visto direcionada a ela, fria, ducal e proibitiva. Receberemos-os na sala de estar azul, ele disse, levantando-se da mesa. Juntos, se você estiver disposta. Cecília tomou o braço oferecido, tirando força de sua presença sólida ao seu lado. Estou disposta. A sala de estar azul era um espaço formal que raramente usavam, e Alexandre havia claramente escolhido deliberadamente para receber sua família em meio à grandeza que os lembraria de suas circunstâncias reduzidas. Cecília mal teve tempo de se compor antes que as portas se abrissem e sua mãe, pai e ambas as irmãs entrassem na sala com toda a energia teatral que ela recordava. Minha querida menina, Lady Tavares exclamou, avançando com os braços estendidos. Como sentimos sua falta? Você não pode imaginar a agonia dessas semanas sem saber como estava, se era bem tratada. Ela parou abruptamente quando Alexandre emergiu das sombras onde havia estado parado, seu rosto completamente visível, suas cicatrizes em exibição. A cor drenou o rosto de Lady Tavares. Violeta soltou um pequeno grito. A mão de Amélia voou para sua boca, para abafar o que poderia ter sido uma ânsia. O barão de Montemor simplesmente encarou.
Sua expressão uma mistura de horror e o que Cecília reconheceu como cálculo, enquanto ele revisava sua avaliação exatamente para o que havia vendido sua filha. "Bom dia", Alexandre disse, sua voz agradável, mas carregando uma borda de aço. "Que gentileza de sua parte visitar sua filha. Espero que não tenham achado a jornada muito cansativa." "Vossa Graça", o barão de Montemor conseguiu articular, executando uma reverência que foi um tanto prejudicada por sua incapacidade de desviar o olhar do rosto de Alexandre. "Desejamos assegurar-nos do bem-estar de Cecília e ver como ela se adaptou a seu novo papel." "Como me adaptei?", Cecília repetiu, sua voz fria. "Querem dizer que desejam ver se fiquei suficientemente miserável para fornecer entretenimento, ou se a fortuna do Duque poderia se estender a doações adicionais para a família?" As palavras diretas produziram um silêncio chocado. Violeta recuperou-se primeiro, seu rosto bonito arranjando-se em uma expressão de virtude ferida. "Cecília, como pode falar com sua própria mãe de forma tão cruel? Estivemos preocupadíssimos. Só queremos saber se você está feliz." "Feliz?", Cecília ecoou. "Querem saber se estou feliz? Diga-me, Violeta. Em que momento nos últimos 23 anos você já se preocupou com minha felicidade? Quando tomou o vestido que a mãe havia mandado fazer para meu aniversário de 15 anos porque combinava melhor com sua coloração? Quando esqueceu de mencionar que eu estava convidada para a festa no Jardim da Marquesa até o dia depois de ter ocorrido? Quando disse a Lord Wrexham que eu tinha uma condição nervosa que me tornava inadequada para dançar porque queria a atenção dele para você mesma?" Cada acusação aterrissou, como um golpe, e Cecília encontrou-se tirando força da expressão de aprovação nascente no rosto marcado de Alexandre. Ela havia passado sua vida sendo silenciosa, acomodada, invisível. Ela não seria silenciosa agora. "Vocês me venderam a um estranho", ela continuou, sua voz ganhando poder. "Me trocaram pela liquidação das dívidas de jogo do pai, sem um pensamento para meu conforto, minha segurança ou meu futuro. E agora aparecem à minha porta esperando o que exatamente? Gratidão, reconciliação, apoio financeiro adicional?" "Cecília", seu pai disse asperamente, "você se esquece. Sejam quais forem nossas diferenças, ainda somos sua família." "Não." A voz de Alexandre cortou a sala como uma lâmina. "Vocês não são a família dela. Família não trata seus membros como peças de barganha. Família não dispensa suas filhas como sem valor porque não são bonitas o suficiente para atrair uniões vantajosas. Família não aparece sem aviso para avaliar se sua relação descartada pode ser manipulada ainda mais." Ele moveu-se para ficar ao lado de Cecília, sua mão vindo repousar na base de suas costas em um gesto de apoio inconfundível. "A Duquesa de Ravenswood encontrou sua família aqui, com aqueles que reconhecem seu valor. Vocês são convidados e mal tolerados. Digam o que vieram dizer e então saiam." A boca de Lady Tavares abriu e fechou várias vezes antes que ela conseguisse falar. "Nós havíamos ouvido que a Marquesa de Daventry está organizando um baile no próximo mês. Seria apropriado que Cecília comparecesse para mostrar à sociedade que a Duquesa de Ravenswood não é uma reclusa como seu marido. E, é claro, como suas irmãs, Violeta e Amélia naturalmente a acompanhariam." "Não", Cecília disse, a palavra caindo como uma pedra em água parada. "Não me exibirei em funções sociais para melhorar as perspectivas matrimoniais de suas filhas. Não fingirei que somos uma família amorosa quando nunca fomos nada do tipo. E não permitirei que usem minha posição como duquesa para reparar o dano que suas próprias ações causaram à sua reputação." Amélia deu um passo à frente, seus olhos escuros brilhando com malícia. "Você se esquece, Cecília.
Pode ser uma duquesa agora, mas ainda é a irmã mais nova sem graça e entediante que ninguém queria. Você pensa que porque um monstro marcado estava desesperado o suficiente para... Basta. A voz de Alexandre estourou como trovão, silenciando Amélia no meio da frase. Vocês não falaram da minha esposa nesses termos. Não falarão absolutamente, a menos que seja para pedir desculpas pelos anos de negligência e crueldade que infligiram a ela. E removerão a si mesmas de minha casa imediatamente. O barão de Montemor endireitou-se, tentando recuperar alguma dignidade. Vossa Graça, certamente podemos discutir isso como pessoas razoáveis. Não há nada a discutir, Alexandre interrompeu, sua voz gélida. Vocês me venderam sua filha porque a consideravam sem valor. Estavam errados. Ela é a mulher mais notável que já encontrei. E agradeço a Deus diariamente que a cegueira e ganância de vocês a trouxeram a mim. Agora saiam de minha casa antes que eu os faça ser escoltados à força. A partida da família Tavares foi realizada em silêncio atordoado, suas tentativas de protesto morrendo diante da fúria implacável de Alexandre. Cecília observou-os partir da janela da sala de estar azul, seu coração martelando com uma mistura de exultação e dor residual. Quando a carruagem deles havia desaparecido pela longa alameda, ela se virou para encontrar Alexandre, observando-a com uma expressão de tal ternura que roubou sua respiração. Peço desculpas, ele disse calmamente. Não deveria ter falado por você. Era seu confronto para gerenciar. E eu... Você me defendeu. Cecília interrompeu, cruzando para ficar diante dele. Ninguém nunca me defendeu, Alexandre. Nenhuma vez em toda a minha vida alguém ficou ao meu lado e disse à minha família que estavam errados sobre mim. Ela ergueu a mão para tocar seu rosto, sua palma encaixando-se agora familiar contra o terreno marcado de sua bochecha. Obrigada. Sua mão subiu para cobrir a dela, pressionando-a mais firmemente contra sua pele. Eles foram monstruosos, ele disse, sua voz áspera com raiva persistente. Como você sobreviveu a eles com seu espírito intacto? Como se tornou a mulher que é, apesar de sua constante diminuição? Construí muros, Cecília disse suavemente. Criei uma fortaleza dentro de mim mesma, onde suas palavras não podiam alcançar. Disse a mim mesma que a cegueira deles era falha deles, não minha, e esperei, embora não soubesse que estava esperando por alguém que visse além daqueles muros para quem eu realmente era. O olhar de Alexandre segurou o dela, intenso e investigativo. Eu vejo você, ele disse simplesmente. Eu vejo você, Cecília. Quando ele a beijou, pareceu a culminação de tudo que ela sempre havia esperado e nunca ousado esperar. Seus lábios eram gentis contra os dela, tímidos a princípio, como se ele esperasse que ela se afastasse. Em vez disso, ela inclinou-se para ele, suas mãos deslizando para cima para envolver seu rosto, tanto o lado liso quanto o marcado, segurando-o como se ele fosse precioso. Porque era. Eu te amo, ela sussurrou contra sua boca. Não esperava, não achava que fosse capaz de tal sentimento. Mas te amo, Alexandre, todo você. E estou feliz além da medida que a crueldade de minha família me trouxe a você. Seus braços apertaram ao redor dela, puxando-a mais perto até que ela pudesse sentir o trovão de seu coração contra o dela. Eu te amo, ele respondeu, as palavras parecendo custar-lhe algo precioso de falar em voz alta. Pensei estar além de tal vulnerabilidade. Pensei que a guerra havia queimado tudo que era suave dentro de mim. Mas você, Cecília, você reconstruiu o que pensei estar perdido para sempre. Permaneceram juntos na sala de estar azul enquanto a luz da tarde esmaecia. Duas pessoas que haviam sido quebradas de maneiras diferentes pelas crueldades do mundo, agora inteiras nos braços um do outro.
Nos dias que se seguiram àquela confrontação, Cecília notou uma mudança sutil, mas profunda em Alexandre. A tensão que havia carregado em seus ombros desde que ela o conhecera parecia ter aliviado, como se ao defender sua dignidade diante de sua família, ele tivesse também recuperado algo de si mesmo. Ele sorria com mais frequência agora, e seus pesadelos, embora não tivessem desaparecido completamente, ocorriam com menos intensidade. Eles haviam estabelecido um ritual de caminhadas matinais pelos jardins de Ravenswood, e foi durante uma dessas caminhadas, com a névoa ainda pairando sobre os gramados e o orvalho brilhando nas rosas recém-florescidas, que Alexandre trouxe o assunto que ambos haviam estado evitando. Sobre o baile da Marquesa de Daventry, ele começou, sua voz cautelosa. Você realmente não deseja comparecer ou apenas se opôs porque sua família tentou manipulá-la para ir? Cecília considerou a pergunta cuidadosamente enquanto caminhavam, seu braço entrelaçado no dele. Honestamente, a perspectiva me aterra. Não porque tema a sociedade em si, mas porque você teme como eles me verão. Alexandre terminou, e havia uma aceitação em sua voz que partiu o coração dela. É compreensível, Cecília. Não espero que você se exponha ao ridículo por minha causa. Ela parou abruptamente, virando-se para encará-lo. Você entendeu completamente errado, ela disse com firmeza. Não temo como verão você. Temo como reagirei quando o fizerem. Temo que perca a compostura e cause um escândalo ao confrontar qualquer pessoa que ouse sussurrar ou recuar de você. Temo que minha raiva em seu nome me faça dizer coisas que não podem ser desfeitas. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto à luz suave da manhã. Então, lentamente, algo próximo de admiração iluminou suas feições marcadas. Você realmente quer me proteger? Ele disse com admiração. Não de vergonha, mas de crueldade alheia. Claro, Cecília respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você é meu marido. Você me mostrou mais bondade e respeito em meses do que minha própria família mostrou em toda uma vida. Por que eu não defenderia você tão ferozmente quanto você me defendeu? Ele puxou-a para seus braços ali, no meio do jardim nebuloso, e a segurou como se ela fosse algo infinitamente precioso. Então vamos juntos, ele murmurou contra seu cabelo. E que sussurrem, que olhem, mostraremos a eles o que uma verdadeira parceria parece. Dois guerreiros marcados por batalhas diferentes, agora unidos. Você tem certeza? Cecília perguntou, afastando-se o suficiente para olhar em seus olhos. Você não compareceu a eventos sociais em 5 anos, Alexandre. Não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo por você, ele respondeu, e havia uma nova determinação em sua voz. Estou fazendo por nós. Cansei de me esconder, de deixar que as feridas da guerra me definam. Você me mostrou que ainda há vida a ser vivida, ainda há alegria a ser encontrada. Chegou a hora de eu parar de me esconder nas sombras e reivindicar meu lugar no mundo, com você ao meu lado. Já as semanas que antecederam o baile passaram em um turbilhão de preparações. Cecília havia assumido que simplesmente usaria um de seus vestidos mais bonitos da mansão Montemor, mas Alexandre tinha outras ideias. Ele convocou a melhor modista de Londres, que chegou com 3 assistentes e baús cheios das sedas e rendas mais finas. Vossa Graça será a mulher mais elegante do baile, a Madame Rousseau declarou após tirar as medidas de Cecília. Tenho em mente um tom de prata que complementará perfeitamente sua coloração. Nada muito elaborado. A elegância está na simplicidade, não? Cecília encontrou-se sendo tratada como nunca havia sido antes. Suas opiniões sobre cores e estilos eram solicitadas e respeitadas. Quando sugeriu, timidamente, que talvez um decote mais modesto fosse apropriado, Madame Rousseau acenou com a mão desdenhosamente.
Nonsense! Vossa Graça tem um pescoço lindo e ombros delicados. Seria um crime escondê-los. Confie em mim. Quando o Duque vir, não conseguirá tirar os olhos de você. E ela estava certa. Quando Cecília finalmente se apresentou na noite do baile, descendo a grande escadaria de Ravenswood em seu vestido de seda prateada, que capturava a luz como água sob a lua, Alexandre ficou absolutamente imóvel no hall de entrada abaixo. Ele havia optado por não usar a máscara, como haviam combinado. Suas cicatrizes estavam completamente visíveis, mas ele as usava agora com uma dignidade que ela nunca havia visto antes. Não como algo a esconder, mas simplesmente como parte de quem ele era. Cecília, ele respirou quando ela alcançou o pé da escada. Você está... não há palavras. Magnífica! A senhora Blackwood ofereceu da porta da sala de estar, seus olhos brilhando com lágrimas de aprovação. Nossa duquesa está absolutamente magnífica. O próprio Alexandre estava impecável em sua roupa de noite, o corte perfeito de seu casaco enfatizando seus ombros largos, sua gravata de seda cravejada com um alfinete de diamantes que havia pertencido a seu pai. Juntos, enquanto a carruagem os levava através das ruas de Londres em direção à mansão Daventry. Eles faziam um par impressionante. Ela toda luz prateada e graça tranquila. Ele todo força sombria e presença comandante. Nervosa? Alexandre perguntou enquanto a carruagem virava na longa alameda de acesso. Aterrorizada, Cecília admitiu. Mas também estranhamente animada. Cansei de ser invisível, Alexandre. Cansei de deixar que outros definam meu valor. Esta noite, deixaremos que vejam exatamente o que perderam quando me venderam como mercadoria. Ele tomou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Juntos, ele disse simplesmente. Juntos, ela ecoou. E enquanto o footman abria a porta da carruagem e a música do baile flutuava através das janelas iluminadas da mansão acima, Cecília sentiu algo dentro dela se endireitar e se fortalecer. Ela havia passado 23 anos sendo a filha esquecida, a irmã invisível, a mulher que ninguém notava. Esta noite, na companhia do homem que havia aprendido a ver seu verdadeiro valor, ela entraria naquele salão de baile não como uma suplicante ou uma vítima, mas como a duquesa de Ravenswood, digna, amada e absolutamente imparável. O salão de baile da Marquesa de Daventry era tudo o que os rumores prometiam. Um espetáculo deslumbrante de luz de velas, refletindo em 1000 superfícies douradas, o cheiro de rosas e lilazes misturando-se com perfumes caros, a elite de Londres rodopiando através dos salões em uma demonstração de sedas e joias que ofuscava os olhos. E então os anunciaram. Suas Graças, o Duque e a Duquesa de Ravenswood. O efeito foi imediato e dramático. A música tropeçou, hesitou e então parou completamente. Conversas cessaram no meio da palavra. Cada rosto no salão de baile virou-se para olhar para o topo da grande escadaria onde Cecília e Alexandre estavam, sua mão repousando levemente em seu braço. O silêncio esticou-se, pesado com choque e curiosidade mórbida. Cecília podia sentir o peso de centenas de olhares, sabia que estavam todos olhando para as cicatrizes de Alexandre, avaliando, julgando, se deliciando com o espetáculo do duque marcado que havia emergido finalmente de seu exílio autoimposto. Ela segurou o olhar dele por um breve momento, viu a tensão em seu maxilar, a preparação defensiva de seus ombros. Então, ela fez algo que nunca havia feito em toda a sua vida. Ela sorriu, radiante e desafiadora, diretamente para os rostos chocados abaixo. Pronta? Alexandre murmurou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Estive pronta toda a minha vida, ela respondeu, ecoando suas palavras daquela noite que agora parecia uma eternidade atrás. E juntos, eles desceram para o frenesi.
Os sussurros começaram imediatamente, é claro, viajando através da multidão como fogo em palha seca. O duque... Meu Deus, seu rosto... Ela poderia ouvi-los em fragmentos enquanto passavam. E sua duquesa, não é aquela menina Tavares sem graça, a mais nova como extraordinário? Nunca teria esperado. Alexandre guiou-a através da multidão com precisão militar. Seu porte comandante, apesar de como alguns convidados, visivelmente recuaram de sua aparência. Os poucos que importavam, os velhos amigos de antes da guerra, os verdadeiros aristocratas que valorizavam substância sobre superfície, vieram à frente para cumprimentá-los com calor genuíno. Ravenswood, exclamou Lord Blackwood, um dos mais antigos amigos de Alexandre, apertando sua mão firmemente. Já era hora de você emergir daquela caverna sua. E esta deve ser a duquesa de quem todos estão falando. Ele curvou-se sobre a mão de Cecília, com um brilho nos olhos. Senhora, você realizou o que toda a sociedade falhou em alcançar por 5 anos. Trouxe o urso de Waterloo de volta à sociedade. A duquesa realizou bem mais do que isso, Alexandre respondeu, sua mão encontrando a de Cecília e apertando gentilmente. Ela fez a vida valer a pena ser vivida novamente. A declaração simples, falada sem constrangimento diante de Lord Blackwood e a dúzia de convidados ao alcance da voz, enviou uma nova onda de sussurros, ondulando através do salão de baile. Cecília sentiu suas bochechas aquecerem de prazer, mas manteve sua compostura, igualando a franqueza de Alexandre com sua própria certeza tranquila. À medida que a noite progredia, uma mudança sutil ocorreu na atmosfera da sala. Aqueles que inicialmente haviam recuado das cicatrizes de Alexandre começaram a observar mais cuidadosamente, notando a óbvia devoção entre o duque e sua inesperada duquesa, a maneira como suas feições duras suavizavam quando ele olhava para ela, a maneira como ela tocava seu rosto marcado com afeição casual, como se a pele danificada não fosse diferente de qualquer outra. Eles estão muito apaixonados. Ela ouviu Lady Blackwood murmurar para outra matrona. Quem teria esperado a besta de Ravenswood e a menina Tavares esquecida? Talvez tenham reconhecido algo um no outro. A outra mulher respondeu pensativamente. Algo que o resto de nós perdeu. Foi durante a valsa da ceia que o verdadeiro confronto ocorreu. Cecília estava retornando da mesa de refrescos quando encontrou seu caminho bloqueado por Violeta e Amélia, flanqueando sua mãe como sentinelas belas e venenosas. Irmã querida, Violeta disse docemente, embora seus olhos fossem duros como diamantes, simplesmente tínhamos que oferecer nossas congratulações. Quem poderia ter imaginado que nossa pequena Cecília acanhada conseguiria uma captura tão notável? Marcado e recluso, é claro, mas ainda um duque. De fato, Amélia acrescentou, seu sorriso igualmente falso. Parece que o desespero funciona de maneiras misteriosas. O duque deve ter estado verdadeiramente faminto de companhia para ver algo que valesse a pena em você. Antes que Cecília pudesse responder, Alexandre apareceu ao seu ombro, tendo de alguma forma sentido seu desconforto através da sala. Senhoritas Tavares, ele disse, sua voz carregando a suavidade perigosa de uma espada sendo desembainhada. Creio que houve alguma confusão sobre a natureza de meu apreço por minha esposa. Vossa Graça, Lady Tavares interveio apressadamente. Minhas filhas não pretenderam ofensa. Estamos simplesmente encantadas em ver Cecília tão bem estabelecida. Suas filhas, Alexandre interrompeu, seu rosto marcado terrível em sua fúria fria, acabaram de demonstrar exatamente o tipo de comportamento que tornou sua família motivo de riso muito antes que as dívidas de seu marido se tornassem públicas. Vocês zombam de minha esposa por ser negligenciada, mas são vocês que falharam em ver seu valor.
Vocês a dispensam como acanhada e sem valor, mas ela possui mais graça, inteligência e nobreza genuína do que suas duas filhas preciosas combinadas. O salão de baile havia se tornado muito silencioso, convidados próximos esforçando-se para ouvir cada palavra desta repreensão sem precedentes. Vocês a venderam para mim como gado, Alexandre continuou, sua voz carregando claramente. Consideraram-na tão abaixo do valor que nunca negociaram termos. Simplesmente a jogaram ao monstro marcado em troca de um livro razão limpo, nunca imaginando que ela pudesse se tornar o tesouro que falharam em reconhecer. Ele puxou Cecília para perto de seu lado, seu braço ao redor de sua cintura, apresentando a toda a sociedade a imagem de uma frente unida. A duquesa de Ravenswood é a mulher mais notável que já encontrei. Sua inteligência me humilha, sua bondade me restaura. Seu amor me devolveu uma vida que pensei que a guerra havia roubado para sempre. E passarei o resto de meus dias garantindo que ela nunca mais duvide de seu próprio valor extraordinário. Cecília sentiu lágrimas picar em seus olhos, não de tristeza, mas de alegria avassaladora. Aqui, diante de toda a sociedade, seu marido estava declarando não meramente sua proteção, mas seu amor, sua admiração, sua devoção completa e inabalável. Qualquer um que fale mal de minha esposa, Alexandre concluiu, seu olhar varrendo a sala para abranger não apenas a família Tavares, mas qualquer um que pudesse considerar tal tolice, se verá enfrentando todo o peso de meu desagrado. E asseguro-lhes, aprendi coisas durante a guerra que fazem a ruína social parecer misericordiosa em comparação. A ameaça foi entregue com tal certeza tranquila que Cecília viu vários convidados empalidecerem. As mulheres Tavares haviam ficado brancas como lençóis, seu crédito social evaporando como névoa matinal sob o sol ardente da fúria do duque. Venha, meu amor, Alexandre disse, voltando sua atenção para Cecília com uma expressão de tal ternura que parecia impossível em seu rosto marcado. Creio que estão tocando uma valsa e me vejo com um desejo avassalador de dançar com minha esposa. Ele a conduziu para o salão e a multidão abriu-se diante deles, como o mar vermelho diante de Moisés. Enquanto Alexandre a puxava em seus braços, enquanto a música crescia ao redor deles, Cecília sentiu algo assentar em seus ossos que ela nunca havia conhecido antes. Ela era vista, ela era amada, ela era valorizada. Obrigada, ela sussurrou enquanto giravam pelo salão, sua condução firme e forte apesar do ligeiro mancar que ainda o atormentava de seus ferimentos de guerra. Pelo que você disse, por ficar ao meu lado, por tudo isso. Falei apenas a verdade, Alexandre respondeu, seu olhar segurando o dela com uma intensidade que fez o salão de baile lotado desaparecer até que houvesse apenas os dois deles girando em seu universo particular. Você me salvou, Cecília, não de minhas cicatrizes, ou meus pesadelos ou meus demônios, mas da certeza de que os enfrentaria sozinho para sempre. Você olhou para mim e viu um homem digno de amor quando eu há muito havia decidido que era apenas digno de pena. Como eu poderia fazer menos por você? Nenhum de nós esperava ser salvo, Cecília murmurou, sua mão apertando em seu ombro. Pensei que simplesmente sobreviveria, suportaria, existiria em qualquer canto que me fosse designado. Nunca imaginei que seria verdadeiramente feliz. Nem eu, Alexandre admitiu. Pensei que a felicidade era algo que havia sido queimado no campo de batalha junto com metade de meu rosto. Pensei que o melhor que poderia esperar era uma coexistência tranquila com alguém quebrado ou desesperado demais para esperar mais. Em vez disso, encontrei você. A valsa chegou ao fim, mas Alexandre não a liberou. Em vez disso, ali no centro do salão de baile,
Com toda a sociedade observando, ele curvou seu rosto marcado ao dela e a beijou com uma ternura que fez várias matronas alcançarem seus lenços. Quando se separaram, Cecília estava corada de felicidade, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Os convidados ao redor deles haviam começado a aplaudir, suavemente no início, depois com crescente entusiasmo, como se testemunhar uma história de amor fosse exatamente o que a alta sociedade jadeante havia estado ansiando sem saber. O duque e a duquesa de Ravenswood, alguém declarou, erguendo uma taça em brinde. Que prosperem longamente. O grito foi repetido ao redor da sala e Cecília se viu cercada por bem-intencionados, matronas da sociedade que agora alegavam ter sempre sabido que ela era um diamante bruto, cavalheiros que elogiavam a sabedoria de Alexandre em escolher substância sobre superfície. Se sua aprovação súbita era genuína ou meramente da moda, ela não conseguia se importar. Ela tinha o que importava. Ela tinha Alexandre e ele tinha ela, e juntos haviam construído algo que nenhum havia ousado sonhar que fosse possível. Uma história de amor escrita não no primeiro rubor da juventude e beleza, mas na tinta mais profunda e rica de duas almas feridas que haviam se reconhecido uma na outra. Mais tarde naquela noite, enquanto sua carruagem rolava pelas ruas de Londres em direção à residência urbana dos Ravenswood, Alexandre puxou Cecília para perto, sua cabeça repousando em seu ombro enquanto as luzes da cidade piscavam ao passar. Feliz? Ele perguntou calmamente, seus lábios roçando sua têmpora. Mais do que jamais imaginei possível, ela respondeu com sinceridade. Sabe, costumava observar bailes como aquele dos cantos, invisível e negligenciada. Dizia a mim mesma que a felicidade era para outras pessoas, pessoas mais bonitas, pessoas mais importantes. Pensei que o melhor que poderia esperar era simplesmente não ser notada, porque ser notada significava ser dispensada. O braço de Alexandre apertou ao redor dela. E agora? Agora entendo que ser verdadeiramente vista, ser amada exatamente por quem você é, vale mais do que toda a admiração do mundo. Prefiro ter seu apreço honesto do que a lisonja falsa de 1000 salões de baile. Ele inclinou seu rosto para cima, suas feições marcadas belas para ela agora. Um mapa de tudo que ele havia sobrevivido e tudo que eles haviam se tornado juntos. Você tem meu apreço honesto pelo resto de minha vida, ele prometeu. Você tem meu amor, minha devoção e meu voto solene de que nunca será invisível novamente. Não para mim, não para o mundo, nem mesmo para si mesma. Quando ele a beijou, Cecília sentiu os últimos de seus velhos muros desmoronarem, deixando apenas a certeza de seus braços ao redor dela e a promessa de um futuro que nenhum deles havia esperado. Mas ambos haviam estado esperando por todas suas vidas. A irmã esquecida e o duque marcado, duas peças quebradas que de alguma forma se encaixaram para fazer algo inteiro, belo e verdadeiro. Eles não esperavam ser salvos, mas salvos foram, um pelo outro, da maneira silenciosa que mais importa. Nos meses que se seguiram àquela noite triunfante, a história do duque e da duquesa de Ravenswood espalhou-se por toda Londres e além. Tornou-se o tipo de conto que as mães contavam às suas filhas. Uma lição sobre o perigo de julgar pela aparência, sobre o valor oculto naqueles que a sociedade negligencia. Violeta e Amélia nunca fizeram os casamentos brilhantes que haviam antecipado. Sua crueldade para com a irmã, tão publicamente exposta, marcou-as como mulheres de caráter pobre. Eventualmente, ambas casaram, mas modestamente, com cavalheiros cuja fortuna era tão diminuída quanto sua própria reputação. O barão de Montemor viveu o suficiente para ver sua filha esquecida tornar-se uma das anfitriãs mais respeitadas da sociedade londrina.
conhecida por sua inteligência, graça e os jantares literários que ela organizava em Ravenswood, onde os maiores pensadores da era se reuniam para debater e discutir. Mas talvez o maior triunfo de Cecília não fosse sua aceitação pela sociedade, mas sim a transformação que ela testemunhou em seu marido. Os pesadelos de Alexandre nunca desapareceram completamente, mas tornaram-se menos frequentes, menos devastadores. Ele aprendeu que não precisava esconder suas cicatrizes ou sua dor, que ser visto completamente, feridas e tudo, não era uma vulnerabilidade, mas sim uma forma de força. Juntos, estabeleceram uma fundação para veteranos de guerra, oferecendo não apenas assistência financeira, mas também companheirismo e compreensão para aqueles que retornaram do campo de batalha mudados. Alexandre encontrou propósito em ajudar outros a navegar a difícil jornada que ele mesmo havia feito. E Cecília descobriu que seu talento para ver valor onde outros viam apenas dano a tornou inestimável neste trabalho. Tiveram filhos, eventualmente. 3, cada um ensinado desde cedo que a verdadeira nobreza não residia em títulos ou aparência, mas em caráter, bondade e coragem de ver além das superfícies. E em noites silenciosas, quando as crianças estavam na cama e a casa estava quieta, Cecília e Alexandre ainda sentavam juntos na biblioteca, onde tudo havia mudado naquela primeira noite. Ele sem sua máscara, ela com a mão repousando contra sua bochecha marcada, ambos maravilhados ainda com a improvável jornada que os havia trazido aqui. Alguma vez você se arrepende? Alexandre perguntou uma vez, anos depois daquela fatídica primavera, quando tudo começou. Deseja que sua família tivesse valorizado você adequadamente, que você pudesse ter tido uma escolha real? Cecília considerou a pergunta, depois balançou a cabeça. Se tivessem me valorizado, nunca teria aceitado sua proposta. Teria feito um casamento respeitável com algum cavalheiro adequado e teria passado minha vida sendo adequada e respeitável e completamente não vista. Prefiro ter sido subestimada e descartada, porque isso me trouxe a você, isso me trouxe para casa. Ele a puxou para seus braços e ela foi de bom grado, acomodando-se contra seu peito com a familiaridade de anos de tais abraços. Para casa, ele ecoou, e na palavra havia tudo o que importava: amor, aceitação, pertencimento e a certeza tranquila de almas que haviam finalmente, contra todas as probabilidades, encontrado seu lugar no mundo. A irmã esquecida havia encontrado sua salvação no lugar mais inesperado. E ao fazer isso, ela havia salvado também o duque marcado, provando que às vezes os maiores tesouros são aqueles que o mundo não conseguiu ver, até que alguém finalmente se importou o suficiente para olhar. O que começou como uma transação fria transformou-se no tipo mais raro de amor, aquele que vê além das máscaras que usamos e das cicatrizes que carregamos. Cecília e Alexandre provaram que ser esquecido pelo mundo não significa ser sem valor. Significa apenas que o mundo ainda não aprendeu a enxergar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e compartilhe nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas? Até a próxima história perdida da regência.